Boa noite a todos, boa noite, Neusélia, mais uma vez o nosso estudo Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Retomando aí, né, é, depois de uma ligeira pausa. de gravações, né? E agora essa é a primeira gravação depois da nossa pausa, né? Nosso, Nossa leitura de hoje, inicial, é da música Verdades, é o Yasui Mai que canta, eu não achei quem que é o compositor, não, ou esqueci, não lembro mais. E diz assim: sim, quis alcançar todas as estrelas. Estendi os braços, os pés presos ao chão. Sim, eu quis saber todos os mistérios. Passado e futuro, busquei sem presente. Se não pude alçar, rogo às estrelas aqui do chão, que eu colhi lindas flores. Posso amparar, perdoar e amar, e aproximar, um degrau de cada dia. Sim, eu quis tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei, mas não pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo o agora, eu vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós e bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração, estão em nossas mãos. Bem perto de nós e bem no coração, busco o bem de em paz viver. E então é com essa ideia, com esse sentimento, Senhor, que aqui mais uma vez nos colocamos apóstolos para o estudo do Evangelho, do nosso miudinho, para que a cada dia mais estejamos próximos dessa verdade, que nós sabemos que a verdade absoluta só a Ti pertence. Que estejamos, Senhor, vinculados ao plano maior, aos amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis, sempre nos incluindo, nos amparando, para que demos continuidade a esse estudo e passemos cada dia mais ser melhores, mais fiéis aos teus ensinamentos. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós estamos aí continuando, dando uma continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, né, de forma miúda, sempre versículo por versículo. Nós estamos no capítulo 16, na passagem que é conhecida como fermento dos fariseus e dos saduceus, que vai acontecer entre os versículos 5 a 12. Né? Hoje nós já estamos no versículo 10. E estamos naquele momento em que Jesus e os discípulos estão atravessando de barco para outra margem do lago, e os discípulos começam a reparar, se sentir estranhos, achando, a princípio eles acham que é fome, parece que é fome, mas de acordo com o nosso estudo, né, que a gente vai começando a entender que esse desconforto que eles estavam se referindo não era um desconforto físico, de uma fome física, mas de uma fome espiritual, uma necessidade desse pão espiritual, e como se eles estivessem assumindo, né? Nós baixamos a guarda, deixamos que aquilo contaminasse a gente e nos deixasse tristes, aborrecidos com alguma coisa. E aí a Luiz até dá o exemplo, né? Você vai em uma palestra espírita, você sai do estudo, o ambiente ali é agradável, de uma reunião mediúnica, ou seja, né, de um congresso que você vai, mas não, logo em seguida, descendo a escada ou saindo dali, alguém te fala alguma coisa desagradável, algo que te aborrece, e aí você já sai dali magoado, e por invigilância a gente deixa que esses nossos sentimentos sejam afetados. Entendeu? E a gente só entendeu isso, né? O Alice deixa claro que isso não está no texto, mas que a gente consegue chegar a essas conclusões, por quê? Por conta de um esforço interpretativo baseado nesse estudo do miudinho, e sempre baseado na doutrina espírita, né? Na literatura. Então, Jesus vai alertar e confirmar isso para os discípulos, dizendo o quê? Que o maior problema não era o fato deles não terem se munido dessa espiritualidade, desse pão espiritual, mas que eles mas sim da presença de vícios que eles já levavam, das tendências, né, infelizes que a gente conserva, que parecia com aqueles vícios dos fariseus, que Jesus vai chamar de fermento, né, dos fariseus. Então, Jesus vai falar que ele se lembre dessas lições anteriores, aí ele vai lembrar de lições anteriores que ele deu. Como que vocês não se lembraram disso, né? E diz que eles estão se esquecendo da primeira e da segunda multiplicação de pães e peixes que ele fez,
é uma forma didática, né, de Jesus falar sobre isso, lembrando que Jesus fez várias vezes a multiplicação de peixes, mas Mateus, que não tem o compromisso assim de contar a história em sequência de Jesus, mas sempre os temas mais importantes que Jesus nos trazia, né? Ele não tem essa questão da biografia cronológica de Jesus. Então, na semana passada, Jesus relembrou o quê? A primeira multiplicação de pães e peixes. A gente viu que a descrição numérica dos pães, dos cestos, dos homens, na gematria que ele chama, chegou-se ao número 4, que era a letra Dalet, que graficamente é uma porta, simbolizou que é a porta estreita. A gente fez menção às 4 promessas de Deus no Êxodo, né, que seriam as 4 taças que eles usam no jantar da Páscoa, sendo que a quarta taça é aquela que cobra do povo de Israel a perseverança, né? Então, aquele número 4 dizendo, as 3 primeiras coisas é Deus que faz, né? Ele que liberta, ele que ajuda, que tira eles do deserto, né? Mas qual que é e até ali Deus é que fez. Mas a quarta taça, o que que é? É o nosso, né? O nosso compromisso de se manter, que eu não seria, a gente acha, parece mínimo, né? Deus faz a maior parte, mas para nós é tão difícil manter, né? Essa perseverança, essa confiança de que está tudo certo, né? Então ele fala que o mais difícil não é se libertar dos vícios, mas sim permanecer livre deles. Que às vezes até momentaneamente você está no centro, você está lá, tudo está certinho, está tudo de acordo com a sua perspectiva ou expectativa, mas quando alguma coisa dá errado, aí a sua guarda já baixa. Por quê? Porque o vício é uma coisa que você está carregando de vários séculos, até às vezes de outras encarnações. E a gente não abandona de uma hora para outra, e também a gente não tem que ficar se cobrando, né, Neuzeira, disso, né? E hoje, no versículo de hoje, Jesus vai fazer referência à segunda multiplicação de pães, e aí, como são novos números, diferentes da que a gente viu a semana passada, ele vai propor o quê? Uma nova conta, que vai trazer números diferentes e, portanto, um novo ensinamento. Então, o Mateus, capítulo 16, versículo 10, diz o seguinte, porque no primeiro ele falou, você não lembra de quantos pães e tal, agora ele vai falar assim, nem dos 7 pães para 4.000 homens, e de quantos cestos redondos recolhestes? Engraçado que ele não vai trabalhar nesse redondo, mas esse redondo me chamou a atenção, não sei se você também. Eu fiquei pensando se num outro momento a gente não poderia ver por que os cestos eram redondos, né? Também deve ter uma simbologia dentro desse redondo aí. Mas aí hoje nós vamos Com estudar. certeza. Então, a gente vai analisar hoje aqui os 7 pães, 4.000 homens e quantos cestos. Que também na semana passada ele não falava, a gente precisou fazer uma referência cruzada, assim como o Aloysio fez hoje, que está em Mateus 15, versículo 36 a 38. Quer ler aí? Para não ficar falando muito da vida. É a segunda multiplicação de pães e peixes, né? E tomando os 7 pães e os peixes, e dando-os graças, partiu-os e deu-os a seus discípulos e aos discípulos a multidão. E todos comeram e se saciaram e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4 homens, além de mulheres e crianças. 4.000 homens, né? Quer dizer, que Jesus usa do mesmo cenário, com a mesma didática, mas vai ensinar coisas diferentes. Então, quem vê assim, é só a mesma coisa, né? Repetiu o mesmo ensinamento 2 vezes. Então, é preciso ter um conhecimento maior, né? De saber que quando tem número nunca é uma coisa aleatória, nunca é à toa. E aí você vai fazer a conta, né? De novo, né? Dos 7 pães para 4.000 homens e dos cestos redondos. Então, são 7 pães, né? 7 cestos e 7 4.000 homens. cestos, 4.000 homens dá 4.014. Mas aí a gente vai fazer o quê? 4 mais 0, mais 1, mais 4, que é igual a 9. Então, esse que é o 9 é o número cabalístico para estudar
dentro desse ensinamento, que vai ter dentro dele tem um ensinamento que Jesus quer passar para nós. E aí você vai na tabela das 22 letras do hebraico, e a letra 9 é o tet. Que ele, e como se lá as letras são sinais, ela lembra o quê? Uma serpente. É só mesmo a gente acompanhando, só mesmo a gente copiando a Luísa, né? Mas Jamais chegaria a isso. como que você descobre isso, né? Um É, estudo. é curiosidade. Não é curiosidade, é conhecimento mesmo, né? De entendimento bíblico, né? Então, qual a passagem bíblica que aparece a serpente, que é a mais famosa? A gente vem logo na nossa mente Adão e Eva. E quando você pensa na serpente, você lembra mais de quem? Da Eva, porque foi ela, né, que conversou, né? Tem aquela história do Adão e Eva, que ouviu o conselho da serpente e comete o pecado capital, é condenado a sentir as dores do parto, e Adão condenado a trabalhar com o seu suor do rosto. É a história, né, da Bíblia, isso todo mundo conhece. Então, a aliança da Eva com a serpente está ligada ao quê? À gestação, né? Então, o parto, dentro da mitologia, passa a ser o quê? Uma espécie de castigo para a mulher. E aí, nessa visão da cultura hebraica, eles falam que a mulher, o único ser capaz de rivalizar ou se aproximar mais do dom de Deus é a mulher. Por quê? Porque o homem ele não pode gerar. Só a mulher pode gerar outro ser. Então, é como se o homem tivesse, ele fala, o homem tem uma certa inveja em relação à mulher, porque dentro do machismo judaico, né? É porque Adão saiu de Deus, mas Caim e Abel saíram de Eva. Então, existe essa questão aí. Daí a letra. Tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que quando Deus conversa com Eva, né, com a dor darás a luz. É, Então, ele cria tudo com uma. Nossa, eu tudo nunca tem tinha um pensado nisso, né? simbolismo, Que né? tipo assim, Nada vem ao acaso. Aí eu pesquisei também lá no Evangelho de João, que tem uma passagem no versículo 16, capítulo 16, o versículo 21. Olha só, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido no mundo um homem. Aquela parte que antecede Jesus conversando com os discípulos antes da última ceia, né? Que ele fala: em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, é esse momento mesmo do parto, né? Dessa necessidade de, num primeiro momento, o que que aquilo vai significar? Um momento, né, de dor, né? Porque o parto tem o momento da concepção, depois da gestação e o próprio parto. E aí, a mulher é a protagonista nesse momento, porque ela o homem tem a vai parceria, né? Mas a parceria, mas a mulher que está ali. E essa dor, né? Para parir, é um simbolismo grande demais. Eu fiquei analisando nesse estudo como é que, para largar, Rita, vícios e você ir despertando para o espírito que você é um processo de dor. Não vai ser uma coisa que você vai conseguir assim, só com alegria. Vai existir muita tristeza, mas aí você vai vendo que essa tristeza aparente daquele momento ali vai se desdobrar em muita alegria. Porque quando você vai se aproximando disso tudo, da verdade, do conhecimento espiritual, as coisas vão ficando mais fáceis. e é interessante porque O são entendimento. três, né? A fecundação, que é um processo prazeroso, né? Por exemplo, o evangelho seria esse processo de fecundação. A gestação em si, que é um tempo que é certo, que não adianta nem atrasa, né? Mas geralmente é o mesmo tempo, né? E o parto, que é dolorido,
a princípio, né, uma questão complicada que te dá ansiedade, que eu até assim, como eu tive dois partos muito tranquilos, partos naturais, normais, assim, que eu não consigo chamar de dor, mas é um momento assim, né, forte na sua, de muita, como é que eu vou chamar? É muito intenso, sabe? O parto é uma coisa muito intensa. O primeiro, então, não tem explicação, né? Você você gerar um ser, né? Então, acho que esse sentimento é muito forte e depois aquele prazer de novo de você ter gerado, né, um outro ser. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Dessa concepção, da gestação e que... Mas aí ele faz, a gente tem que fazer perguntas, né? Gerar e parir. Quem ou o quê? E quem é o pai? Ele não vai. Quem vai nascer? Quem te fecundou? Quem é o filho? Quem é o pai? Né? E no meio dessas duas, a figura que foi de quem foi fecundado. E aí ele vai fazer uma outra gematria aqui, né? Que é a palavra emet, que tem três letras e que significa verdade. Que aí ele vai falar, o emet, que é? Aí tem três letras, a Aleph, o Mem e o Tav, que uma, se for lá, tem o número um, a outra é 40 e a outra é 400. Então, vai dar 441, que somado vai dar 9 de novo. É outra, né, vamos dizer, uma outra cruzada que ele faz com isso, né? Com a palavra verdade, que é 9, que é o mesmo valor numérico da letra Tet, que também é 9. Então, a gente vai conectar essa relação do Tet, que é com a gestação, como que a gente vai conectar? O Tet, que é a letra, com a Emet, que é a palavra verdade. Ele fala, né? O processo de descoberta da verdade é um processo de gestação e parir. Quando você vai buscar a verdade. E a gente não vai conseguir achar a verdade só lendo livro, não é? Esse é um processo de fecundação. Isso que eu entendi assim. Quando você está lendo, quando você está assistindo palestras, quando você está fazendo um estudo, é um processo de quê? De fecundação, né? O processo já de revelação, de gestação, é mais lento. Descobrir a verdade é como uma gravidez. Durante 9 meses, aí ele fala, você não vê o rosto, você não sabe como é que é a criança, você vai lá no ultrassom e, né, se emociona, tudo, mas não dá para ver. Você só vai ver o rosto, o som, no momento do nascimento. E aí esse impacto, né, que eu falei, esse momento tenso na hora que você descobre que aquilo tudo que você fez ali, a fecundação, as leituras, o processo de aprendizado, a dor que você passou, as coisas todas que você passou, vai gerar o quê? Um novo homem, né? Você tem esses três momentos, né? Você sabe que a verdade existe, a gente faz ideias dela, mas o conhecimento dela vai ser só quando ela vai ser revelada, Verdade. quando é parida, né? Aí eu lembrei também aqui agora, não tinha nem lembrado disso, dos momentos que a gente entra na doutrina, né? Que seriam três momentos também, né? Quando Verdade. você entra, quando ainda entra em você E e quando ela sai? quando ela vai ser revelada. É o grande momento assim que a gente vive hoje. Eu achei até no livro Céu e Inferno, a primeira edição, o Céu e Inferno está fazendo agora esse ano, né, 160 anos. E tem uma fala de Kardec muito bonito, que é muito atual. E é engraçado porque eu assisti uma palestra, fui procurar o meu livro, não tem prefácio. O prefácio só existe na primeira edição. Mas é uma coisa muito bonita, porque ele fala do surgimento da doutrina, né? Que não aconteceu na época certa. Essa questão do tempo, a gente tem que ter isso muito claro, nem antes nem depois, porque existe toda uma preparação para as ideias serem assimiladas, que para surgir a doutrina, eles reencarnaram antes espíritos, né, que tivessem simpatia com esse ideal.
Mas olha o que o Kardec fala, olha, as ideias prematuras abortam porque não se está maduro para compreendê-las. Olha só, Rita, é verdade, Aborto, né? aborto, ou aborto. Ó, né? Porque não estava pronto ainda, né? É. E a necessidade de uma mudança de posição ainda não se faz sentir. Então, assim, não adianta a gente querer forçar as coisas, tem que aguardar o tempo, é o tempo de cada um. Esse processo do parto, né, de você realmente é, fazer a ideia da verdade, mas você tem que estar pronto para receber. Hoje é evidente para todo mundo que se manifesta um imenso movimento na opinião, realiza-se uma reação formidável no sentido progressivo contra o espírito estacionário ou retrógrado da rotina. Os satisfeitos da véspera, olha que lindo isso, serão os impacientes do dia seguinte. Então, se uma época a gente estava satisfeito com tudo isso, agora já não, você vê que a gente está vivendo esse processo mesmo, né? Eu achei Ah, interessante porque isso foi há 160 anos atrás. E olha como é que está tão atual. Olha o que ele continua falando. A humanidade está em trabalho de parto. Existe alguma coisa, uma força irresistível que o impele para diante. Ela é como um jovem saindo da adolescência que entrevê novos horizontes sem os definir e se livra dos coelhos da infância. Achei essa metáfora linda, né? Porque a gente tem ânsia de que alguma coisa tem que surgir de melhor. A gente, né? Mas ainda somos crianças, né, Rita? Ainda não é uma largamos pressa, né? Aquela os pressa, aquela, coelhos, né? né? Aqui, ó, deseja-se algo melhor, alimentos mais sólidos. Quais são os alimentos mais sólidos? São aqueles que do espírito. Toda a questão da alimentação que a gente tem estudado agora, né? Alimentos mais sólidos para a razão, mas esse melhor permanece vago. É procurado, todo mundo se dedica a isso, desde o crente até o incrédulo, desde o trabalhador agrícola até o cientista. Então a gente procura, mas isso ainda está vago, né? O universo é um vasto canteiro de obras. Uns demolem, outros reconstroem. Cada qual talha uma pedra para um novo edifício, cuja planta definitiva só o grande arquiteto possui, e cuja economia se compreenderá apenas quando suas formas começarem a desenhar-se acima do solo. Foi esse momento que a soberana sabedoria escolheu para o advento do Espiritismo. Os espíritos que presidem ao grande movimento regenerador agem, portanto, com mais sabedoria e previdência que os homens podem fazer para eles. Contemplam a marcha geral dos acontecimentos, ao passo que nós vemos apenas o círculo limitado de nossos horizontes. Eu achei esse texto interessantíssimo, porque já naquela época ele falava da questão, né, do trabalho de parto, que o próprio João, no Evangelho lá, ele, na reunião né, de Jesus com os discípulos antes da última ceia, ele já falava desse parto tão necessário que a gente vai ter E é um para que a parto que coisa só seja você revelada. mesmo pode, né? Ninguém pode fazer, é você com você mesmo, né? Quem vai É, parir? e isso tudo, quem é o grande arquiteto disso tudo? Porque a gente vai demolindo e reconstruindo, mas a planta é só É Deus, só e Deus. é a verdade absoluta. A nossa vai estar sempre Sempre em relativo. relatividade ao nosso estágio evolutivo. É muito bonito, gente. É esclarecedor demais, É né? onde você vai se incomodando, né, com algumas questões e deixa de fazer só o básico. Outro dia eu li o texto que eu estava lendo do livro Apocalipse do Haroldo, ele fala.
Que a maioria das pessoas, o que que faz? Uma maior parte do tempo ela tenta ganhar dinheiro, a outra metade do tempo ela gasta aquele dinheiro que ela ganhou e, e tira um tempinho para ir para ter uma religião, né? Que não é espiritualidade. Hoje em dia já está se falando mais em espiritualidade, mas a religião em si, que é o quê? Basicamente, a pessoa ir lá na igreja, ir lá no centro, ir lá fazer uma oração e volta para casa e está tudo certinho, não precisa fazer mais nada. Então, é a média da vida das pessoas. Quando você percebe que isso não é suficiente, que você precisa ter mais do que isso, é onde você já vai estar, né, querendo entrar num processo de parto, mas aí é dolorido, porque você vai estar mais sozinho, não vai ter muita gente com você, né? A gestação em si, o parto em si é um momento mais de solidão, né? E a gestação é isso, né? Ela é caracterizada pelo esse desconforto, né? E o parto é o ápice da dor, é a dor da revelação de quê? De um anjo, é aquela dor egóica. Os 9 meses, aqui, ele é simbólico também, porque o tempo de gestação de cada um vai depender o quê? Do nível evolutivo, né? Uns vão Hum. gastar 9 meses, outros 9 anos, e outros É. espíritos vão ser 9 séculos. O Wagner, da Paixão, né, ele diz assim que a gente não deve falar Jesus, que a gente deve usar sempre o verbo no gerúndio. Nós não podemos dizer que Jesus fez, mas que Jesus está fazendo, né? E esses 9 meses, é que nem o Aloysio fala, pode ser o quê? Os 9 meses do Paulo foram 30 anos, pode ser até 900 anos, né? Isso aí depende de cada um. E aí ele fala assim, ó, que ninguém fica grávido de um anjo se não for fecundado por um Cristo. O Cristo fecunda o homem que vai parir um anjo, né? Aí a questão da escala espírita, do livro dos Espíritos. Então, o estado nominal, angelical e o crístico. Então, sempre que nós estamos, né, grávidos, para um dia gerar um anjo. E um dia esse anjo também vai passar a gerar um Cristo. É a questão evolutiva, né, do livro. Então, Jesus, há 2000 anos, fecundou espiritualmente o útero espiritual, que fica no coração de uma humanidade inteira que entrou nesse processo de gestação. Bonito, né? Eu achei interessante que durante o estudo alguém perguntou assim, mas isso então seria o autoconhecimento? Aí eu gostei quando o Luiz ponderou que o nosso autoconhecimento ele ainda está voltado para a descoberta dos nossos vícios e daquilo que a gente está fragilizado ainda, permanecendo nessa atitude viciosa, né, em relação às leis divinas. Aqueles comportamentos É. essa mensagem do Kardec fala, né, do espírito estacionário ou retrógrado da rotina. Eu acho que a gente ainda está bem assim, estacionário, acomodado com as situações Ainda é de uma coisa forçada, viciações, meio né? hipócrita, né? Não é uma coisa É, ainda não é uma espontânea, coisa né? espontânea, né, que surge espontaneamente. E aí eu gostei que ele falou assim, no dia que a gente realmente, né, é, está grávido do Cristo, que a gente vai parir esse anjo, é o dia realmente da revelação, que aí a gente vai ter que condição de ter esse olhar de Jesus que enxergava lá na frente a potencialidade. Então, porque a gente também, a gente o tempo todo, a gente tem pena da gente mesmo e não se sente capaz, né? Ah, mas eu ainda sou imperfeito. Quer dizer, a nossa viciação ainda está mais com o lado nosso negativo do que realmente de ter uma fé raciocinada no sentido dessas potencialidades que existem em nós e que basta que a gente compreenda para que ela realmente consiga sair. Não, é verdade, É né? muito bonito, né? E o interessante também é que isso também só vai acontecer o quê? Num momento de dor, de testemunho, né? Que a primeira é a contração, para depois vir a dilatação e o pulsar da vida, dessa vida em abundância, desse conhecimento maior que tem que existir.
Eu aqui no livro Escutando Sentimentos, tem várias frasezinhas que eu peguei pequenas aqui. No capítulo 5 ele fala assim: o que que é depressão? A condição mental da alma que começa a resgatar o encontro com a verdade sobre si mesmo, depois de milênios nos labirintos da ilusão. Né? Isso aí é a dor, né? Adorei. É a dor, né? E no capítulo 7, chama Carta de Misericórdia, diz assim: a educação dos sentimentos depende de abundante honestidade emocional para conduzirmos a verdade sobre nós mesmos. Sem consciência de suas raízes, jamais admitiremos a presença do ciúme, da inveja, que são os monstros roedores da nossa paz interior. E mais adiante, no Estudando a Arrogância, ele fala: o reflexo mais saliente do ato de arrogar é a disputa pela apropriação da verdade. Quer dizer, a gente quer ser dono da verdade, né? Nossa necessidade compulsiva de estarmos sempre com a razão demonstra ação egoísta pela posse da verdade, isto é, daquilo que chancelamos como sendo a verdade. De posse dessa sensação orgulhosa de possuir o certo em nosso ponto de vista, há milênios adotamos condutas que nos causam a agradável ilusão de possuirmos autoridade suficiente para julgar com precisão a vida alheia. Nossa, essa última frase aí é forte, hein? Há milênios. Agradável Agradável ilusão ilusão. de possuirmos autoridade suficiente para julgar com precisão a vida alheia. Por quê? E a gente julga sem saber nada, né? Nada, não. Só de ver, só pelo olhar. Não faz nenhum, não entra na vida da pessoa, não sabe o que que ela está passando, o que está acontecendo na vida dela, né? É a visão que os espíritos têm, né? Eles contemplam a marcha geral dos acontecimentos, porque eles já têm essa visão do todo, né? A gente é o quê? Você tem uma parcela muito fragmentada e aí você quer julgar em cima disso. Hum. Você não E, consegue visualizar o espírito eterno. Você consegue imaginar a matéria aqui. Você olha para mim, aí você é capaz de julgar Neuzélio, mas eu não sou Neuzélio, eu estou Neuzélio. Atrás e de mim dentro da Neusélia tem mais tem quantas, né? muitas outras personalidades aí que estão. É. Aliás, né, muitas outras experiências que fazem parte desse espírito. E agora, também, para complementar, ele vai em outra referência cruzada, né, que está lá em Coríntios 13:12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então é isso, né? Ver por espelho aí, o que significa, né? É, o grande, nosso grande espelho, quem que é? Jesus, né? Jesus. E é interessante quando ele fala, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Olha que coisa bonita, porque já teve esse momento, né? Ele já Do está nesse parto, aí momento já do. está numa comunhão grande. E quando fala assim, veremos face a face, o que será o veremos face a face, né? Vai ser esse grande momento mesmo, né? De conhecer a verdade no momento do parto. Mas tudo isso só vai acontecer o quê? Quando a gente descobrir Jesus dentro. E aí, quando o anjo nasce, ele já nasce grávido de um Cristo. Ah, é bonito isso, né? É por quê? Porque você passa a conhecer, ele fala, né? O autoconhecimento faz com que você conheça o que que você pode, de fato, fazer e ter mais confiança em si mesmo, no sentido de fazer, porque senão você fica falando, não sei nada, não posso fazer nada, não sirvo para nada, né? Fica nessa desculpinha de que não faz o que o outro já fez, fica olhando os outros fazendo e só assistindo, porque acha que não tem capacidade. Mas a gente aprende errando, né? Você tem que se dar essa oportunidade de errar para aprender. Aí, às vezes, a pessoa, né, o que ele fala, né? O padre Júlio Lancelotti, o Divaldo, que ele fez na Bahia, o que o Chico fez no Uberaba. Ah, é porque era o Chico? É porque era o Divaldo? Não, porque eles tiveram coragem realmente de dar o início e, ao longo do tempo, conseguir fazer alguma coisa, né? É o E agora ele testemunho, vai né? na Revista Espírita de 865. 1165, né?
tem um texto sobre a verdade. A verdade é como o tempo, dividida em duas partes, pelo momento inapreciável que se chama o presente, a saber, o passado e o futuro. Assim também há duas verdades: a verdade relativa e a verdade absoluta. A verdade relativa é o que é. A verdade absoluta é o que O que deveria deveria ser. ser. Ora, como o que deveria ser sobrepor graus até a perfeição absoluta, que é Deus, segue-se que para os seres criados. E segundo a rota ascensional do progresso, só há verdades relativas. Isso aí é claro, né, gente? No nosso estado de inferioridade, a nossa verdade é o quê? Relativa. A absoluta, só com Deus, né? Ele vai lembrar, né, que Pilatos pergunta para Jesus, né, o que é verdade. Jesus faz o quê? Fica em silêncio, né? Silencia. Por quê? Porque Pilatos ainda não estava nem fecundado, né? Não tinha nem o mês de gravidez. Então, Eu fico pensando isso, essa sensação que Jesus vive, é a mesma história quando a gente está na vida, né, comum, assim, convivendo com as pessoas, e a gente tem que entender que tem alguém que não dá para conversar sobre espiritualidade com ela, que ela não tá pronta. O Sócrates, ele fala, uma vez um discípulo de Sócrates perguntou para ele: Ô Sócrates, mas você conhece tudo isso, você sabe tudo isso, por que que você não vai e fala, né, dá é, a sua aula? Aí eu acho muito interessante que ele fala assim: a minha mãe é parteira, a profissão dela é parteira, mas ela só pode estar à luz, dar à luz a quem está grávida. é. Então é isso. Se a pessoa ainda não está pronta, não adianta a gente ficar, sabe, tentando modificar o outro. A gente tem que ter esse compromisso com nós, conosco mesmo, né? De fazer com que E o grande problema é que a sejamos gente melhores que vai, nós. vai culpando os outros e não assumindo as responsabilidades sobre o que a gente realmente tinha que ter feito para chegar a essa verdade. No livro Escutando Sentimentos, tem uma história que a dona Modesta, né, está conversando com uma médium, e essa médium muito angustiada, e porque a princípio ela culpa a família, o marido, por não ter sido apoiada com a mediunidade. Então ela fala assim: ó, seu drama é o mesmo de milhares de companheiros do ideal. Cabeça congestionada de informação, coração vazio de ideal. Aí ela diz assim, a moça: acreditei com sinceridade que o trabalho espírita me daria luz. Foi só o que eu fiz. Estive por mais de 40 anos ativamente na mediunidade. E pergunta para a dona Modesta: mas o que faltou? Aí ela falou assim: uma palavra detestada por muitos que não compreendem o seu sentido, sacrifício. E ela disse: nossa, mais sacrifício do que eu fiz? Acho que eu passei a... Aí ela falou assim: acho que passei a vida em constante reclamação não externada, corroendo-me por dentro. Parece que eu quero me punir continuamente por algo que não me lembro, mas sei que fiz. E aí a Modesta vai dizer: sua ficha diz que destes 40 anos de serviço na mediunidade, os primeiros 10 foram repletos de entusiasmo, idealismo e cuidados íntimos. Os outros 30 passou por ele sem deixar que passassem por você, viveu-os por obrigação kármica. Não os viveu para você como alma em aprendizado e crescimento, e sim como tarefa programada em resgate de faltas pretéritas, que tem muito médico que fala isso, né? Estou pagando conta. Com essa noção, elegeu a bênção da mediunidade como um pesado ônus do qual queria se livrar o quanto antes. Queixava por dentro em muda lamentação as renúncias que era obrigado a fazer, não as fazia por amor e sim em razão de esclarecimento que amealhou. Obteve muita informação que não gerou transformação. Luz na cabeça, sem educação do sentimento. Agiu na caridade, fazendo luz para os outros e não edificou em si mesma a conquista da sua própria luz. Serviu esperando vantagem de amparo e isenção de problemas. Quer dizer, 40 Que a anos gente de quer, né? atividade achando que estava dentro de uma verdade. É a ilusão.
Porque no fundo, no seu íntimo, o que é que tem? Você O quer que ficar tem lá? livre Você daquela quer ficar situação. livre daquela situação. É como se você estivesse pagando uma conta, mas com dificuldade. E aí somos nós com os nossos problemas, com o marido, com os filhos, dentro do trabalho. Você quer ficar livre da situação. E O culpando o outro, caminho da nunca é sua. perfectibilidade, né, é justamente o contrário. É quando você caminha em direção a ela. E quanto mais eu procuro o mais perfeito, eu me torno, mas eu tenho que ir procurando. E à medida que eu descubro, né, essas qualidades novas, eu vou descobrindo o quê? A verdade sobre mim. Quanto mais você volta para dentro, mais você vai descobrindo quem que você realmente é. E você sai dessa teia de ilusão. Eu Mas gosto muito incomoda, né? de uma expressão que o Emmanuel usa, porque a gente não te encarceres na vaidade de ser bom, que a gente acha, pelo fato de estar trabalhando, de fazendo isso ou aquilo, que a bondade já faz parte de nós. Realmente ela faz parte de nós como herança divina, mas a gente ainda está longe de entender o que é ser bom, né? É porque se você Porque for ver essa todas as. absoluta bondade só existe em quem? Em Deus. Que ainda tem muita coisa vamos dizer assim, para resgatar, para reparar, não só dessa encarnação, mas de outras. Então, De esse outras, tem conhecimento muita espírita que a coisa gente, aí né? que. Ô Rita, esse esquecimento do passado é uma bênção tão grande, porque a gente não teria condição ainda, assim, de estar a nível consciente com esse entendimento das atrocidades que a gente já cometeu aí em passados. Então é muito complexo. Então a revelação, o parto, esse processo de gestação, ele é gradativo, E aí, às porque vezes, Deus só essa vai dor que permitir. e essa dor que você acha que é enorme, que você está passando, e tal, para Não é Deus é só nada. uma pequena prestaçãozinha que você está pagando, diante de tudo que você já fez. Porque você não conhece, você não sabe, e você fica achando, né, que é muito. Mas nunca é, É, né? Felizmente. nunca é. E aí ele vai no livro, né, do Evolução em Dois Mundos. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Olha que bonito isso, né? Então não adianta pelos aspectos da verdade e verdades provisórias. Porque o fato de a gente estar numa religião, você começa a achar assim, não, eu sou o bambambam, bam, bam, eu sei tudo, eu dou conta de tudo. E na realidade, a gente não vai ser libertado, não é por causa disso, né? O mestre desferrolha as arcas do conhecimento enobrecido e distribui-lhe os tesouros. Dirige aos homens simples de coração, curvados pela greba do sofrimento, e ergue-lhes a cabeça trêmula para o céu. Aproxima-se de quantos desconhecem a sublimidade dos próprios destinos e assopra-lhes a verdade, vazada em amor, para que o sol da esperança lhes faça renascer no ser. Então, desculpe, quanto que é importante para nós, né, a gente ter essa consciência que essa verdade absoluta é de Deus e que para a gente se aproximar dela é necessário o quê? Que a gente se erga e tenha um coração simples, né? O alimento da alma, esse que a gente precisa ter para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Então, eu realmente estou interessada na verdade, eu estou buscando me aproximar dela, né? Fazer esse período. Eu acho assim que esse período de gestação, a gente tem que ter muito cuidado com ele e alimentar esse período de muito conhecimento mesmo, de busca, de entendimento, de se perceber enquanto espírito eterno. Porque se a gente não tiver essa visão, a gente não vai conseguir
avançar, É né? por isso que o pessoal ele fala, né, que uma expressão mais bonita do que parir é dar à luz, né? É o alvorecer. É esse momento, né, que No livro Pão Nosso tem uma página que fala seguir a verdade. Aí os espíritos, o Emmanuel fala, olha, como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva dos métodos de apreciação comum? Se a verdade absoluta é Deus, a gente ainda está longe de Deus, como é que a gente vai interpretar isso? Aí, ó, olha o que que ele fala, olha, é necessário seguir a verdade. Como é que a gente pode começar a seguir a verdade? Em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Que às vezes a gente está preocupada só com rótulo, né? Só com definição. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo, para que a eternidade com Cristo, para a eternidade com Cristo, desculpe. Mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela da verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. Muito bonito, né? é o que ele fala, Então, quer né? dizer, Mais você está importante do que longe? Tá. multiplicar o pão é repartir depois, né? É. Aí ele fala, repartir o pão, né, que é multiplicar o pão é estudar, é muito. Repartir o pão é ensinar muito, né? Aí ele fala, né, no Vinha de Luz também, quando fala em combate, o discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. Então, o tempo todo a gente tem que estar É a quarta taça, né? trabalhando, né, nessas É questões a aí. tal da quarta taça que ela é amarga, né? Não é muito doce, não. E aí ele vai no livro Cartas do Coração. É uma carta de OH, né? Capítulo 6 chama Jesus em Nós. Contempla o quadro sublime da natureza ante o sol da manhã. Tudo brilha no clarão do céu. Ô, gente, isso aqui é tão sério, porque se a gente levantar e não tiver esse olhar assim para a natureza, você já reparou isso? Quando você consegue, a primeira coisa que você faz quando acorda, depois de você fazer as preces, se abrir a janela e olhar para o céu, aí você vai ver o quanto que tudo é sublime mesmo, né? É a oportunidade de cada dia brilhando, te convidando a uma mudança de atitude. É bonito demais. Não empanes, desculpe, a glória do astro vivo da fé com a sombra do desânimo ou da indiferença. Abre as janelas do ideal, a bênção do Senhor. Deixa que o pensamento santificante do Mestre te invada o campo íntimo e ouvirás em ti mesmo o cântico da paz e do bom ânimo em perfeita ressurreição. Brilhe o sol de Jesus em nossa alma, e tudo será dentro de nós entusiasmo de fazer o bem, alegria de viver e privilégio de servir em plena juvenilidade espiritual para a vida eterna. Hum, É essa coisa, né? O entusiasmo para fazer o bem e alegria de viver. Como também que eu vejo assim, como que a gente está perdendo muita alegria, assim. Você vive muito na ilusão, aí as coisas, as propostas vão ficando muito diferentes, né? Então, quanto que a gente tem que ter o pé no chão e buscar essa alegria do Cristo, né? Porque quando a gente consegue fazer isso, o dia passa mais tranquilo, você fica mais é. harmonizada. Você tem que estar sempre cuidando, né, de você mesmo, porque principalmente quem quer cuidar do outro, ele precisa estar cuidando de si primeiro. Porque aí, senão você, como é que você vai cuidar do outro se você não está bem? O livro, o prefácio do Escutando a Alma, do Escutando Sentimentos, fala assim, ó, escutar os sentimentos é cuidar de si e amar a si mesmo. É uma mudança de atitude consigo. O ato de existir ocorre nos sentimentos. Quem pensa corretamente sobrevive,
Quem sente nobremente existe. O pensamento é a janela para a realidade. O sentimento é o ponto de encontro com a verdade. É pela nossa forma de sentir a vida que nos tornamos singulares, únicos e celebramos a individualidade. Quando entramos em sintonia com a nossa exclusividade e manifestamos o que somos, a felicidade acontece em nossas vidas. Então, a gente tem que estar sempre buscando, é difícil, né? Porque você vê que tem pessoas que estão sempre alegres, sempre satisfeitas, porque elas têm esse sentimento dentro de si, né? A gente tem que reafirmar o tempo todo, né, a nossa resolução de contar com a justiça, a bondade e a ordem. E elas serão cada vez mais reveladas em todos os nossos setores da vida. Mas é preciso que a gente, o tempo todo, esteja reafirmando esse desejo, né, dessa fidelidade a Deus, porque a fidelidade é o antídoto da amargura e da perplexidade. Confere-nos a convicção de que estamos prontos para qualquer coisa que a ordem divina pretenda de nós. Então, mas o tempo todo a gente tem que estar se E cada um tem seu nutrindo. ritmo, cada um tem seu caminho, né? E é único. A gestação de cada um é sua, é responsabilidade sua. Que tempo você vai demorar? Aqui, ó, o caminho de ascensão para todos nós é o mesmo, apenas muda a maneira de caminhar. Cada criatura tem seu passo, seu ritmo e sua história. Grande distância separa o processo de individuação da atitude de individualismo. Eles falam muito nisso, individuação e individualismo. Na individuação, encontramos a necessidade, enquanto no individualismo tem uma prevalecência do interesse pessoal. Na individuação, temos a alma, no individualismo, a personalidade. Na individuação, temos a consciência, no individualismo, o ego. Na individuação, existem descoberta e criatividade. No individualismo, a imitação e a disputa. Na individuação, temos o preparo, o amadurecimento, e no individualismo, a precipitação. Na individuação, experimentamos a realização pessoal. No individualismo, a insaciedade. A individuação é fruto do amor. O individualismo é a leira do egoísmo. Na individuação, floresce o crescimento espiritual. O individualismo é a sementeira do egoísmo. O individualista, queira ou não, também caminha em seu processo de individuação. Quer dizer, ainda que você seja individualista, Mas você está caminhando. você está caminhando para a individuação. Ainda que você tenha egoísmo, o ego e tal, mas tudo está caminhando. E o tempo Porque depende de é o quem? determinismo evolutivo, né, da lei. Todos nós vamos chegar. De um jeito ou de outro, a gente tem que chegar. Comentando no livro Caminho, Verdade e Vida, tem o capítulo 93, Alegria Cristã, que ele fala justamente dessa questão das dores, né, dessas dores do parto. Olha, no entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Ou seja, a nossa tristeza de hoje vai se converter em alegria. É a lei. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que os pântanos desprezados, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Então, todas essas dores do parto que a gente vai passar é para nos levar a um lugar muito melhor, mais harmônico, né? Onde realmente Ou nós vamos seja, estar mais próximos de Deus, né? E estamos quanto mais todos a gente se grávidos, né? aproxima, né, De que, mais a quanto tempo é gestação, quanto que nós vamos parir ou dar à luz, né? Depende de cada um de nós, né? gente podemos encerrar, então, caminhando. Tem Podemos. mais alguma coisa aí? Não, só que Eu, 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 ele pode ir. finaliza, né? Para que a luz avance, a sombra tem Ah, que é. recuar. Para você se nutrir fartamente do pão espiritual, o fermento dos fariseus tem que ser abandonado. Porque a gente não pode servir a dois senhores. Tem uma música acho que é do Mota, né? Não, é que é?
esqueci o nome dele, Arnaldo que Antunes, né? Aurora, não, ele fala grávida. assim que dá a luz, não é que ele fala assim, que ele fala para a luz vir, né, tanto para a luz vir quanto para escurecer, tem que vencer a luz, né? A luz tem que vencer a escuridão e a escuridão tem que deixar a luz aparecer. A gente tem que permitir isso, que isso aconteça, né, dentro desse processo. E essa música Aurora, né, grávida, né, quando a noite contrair e quando o sol dilatar, Vou dar a vou luz. dar a luz. Quer dizer, tudo é movimento, né? A contração, sem contração, não tem Não tem jeito. dilatação, e sem dilatação não vai parir ninguém, né? Eu vou encerrar com o texto da Ruth Manus e em seguida, logo em seguida, eu vou passar para o Emmanuel, finalzinho do Emmanuel, tá? Eu achei interessante, sei lá, me identifiquei. Não sei se vocês vão gostar, mas gostei. Chama-se Parágrafo Único. Quando aceitei me desafiar, arriscar e enfrentar 1001 fantasmas, tudo o que fiz foi aceitar 1001 fantasmas. Não mais do que isso. Não 1002, não 6744. Aceitei mudar de endereço, mas nunca aceitei encarar o retorno solitário com malas improvisadas. Aceitei caminhar por outras ruas, mas nunca aceitei me ver nelas sozinha à noite sem rumo. Demorei para aceitar que a vida é um contrato de cláusulas ocultas que assinamos às cegas e que quanto mais boa-fé temos, mais somos assombrados pelas surpresas que emergem do silêncio. Caminha e o universo se abrirá. Ora, o universo ouve. Espera, o universo prepara. Agradece, o universo multiplica. E crê, e o universo faz acontecer. Uma semana aí de muita paz para Muita todos paz para nós. todos. Até semana que vem, se Deus quiser.